Olá, sejam muito bem-vindos ao Café com Letras, o programa de literatura aqui da TV Câmara. E dando sequência à nossa série nesse mês de março, esse mês dedicado à poesia, nós entrevistamos novamente um poeta aqui no Café com Letras e hoje nós recebemos Leandro Angonese. Leandro, seja muito bem-vindo ao Café com Letras. Obrigado pelo convite, Roberto. Fico feliz em participar mais uma vez da programação da TV Câmara. Leandro, quantos livros já publicados? É o quinto livro. É o quinto livro. E divides em prosa e poesia ou tu Não, é essencialmente um poeta? Eu sou exclusivamente poeta. É mesmo? E da onde nasce a tua vontade de fazer poesia, cara? Primeiro, antes da gente responder essa pergunta, quando tu te descobriu poeta? Em 2003, que eu me propus realmente a escrever poesias, em primeiro lugar como uma forma de exorcismo. Né? É mesmo? Como assim? Exorcizar os fantasmas que tinha dentro de mim. Interessante. E na literatura eu encontrei essa cura, né? Para essa minha loucura, digamos assim, né? Sim. E em 2003, daí eu comecei realmente a me dedicar realmente à poesia, né? Profundamente a me dedicar à poesia. E então aí tu te descobre poeta nesse momento e como é que tu começa a escrever? Eu começo a escrever nas madrugadas, porque eu trabalhava à noite, eu chegava em casa de madrugada e eu tinha que escrever alguma coisa antes de dormir, senão eu não conseguia dormir direito, sabe? Aquilo ficava me atormentando. Sim. E eu perdi o sono, então eu tinha que escrever alguma coisa todas as noites. Agora, tu falou exorcizando um pouco desses teus demônios, da tua loucura que tinha dentro de ti e as madrugadas. Pô, tanto a madrugada quanto a loucura talvez seja um pouco companheira dos poetas, né? Os poetas acabam tendo esse lado meio de devaneio, esse lado meio de viver à noite, né? Tanto é que grandes poetas na época do romantismo morriam muito cedo porque ficavam nas tavernas e acabavam, né, adquirindo doenças, tendo doenças, né, por essa convívio. A tuberculose matou muitos poetas na época do romantismo, né? Eu prefiro a noite porque a noite é bem mais calma, sabe? A gente tem um silêncio interior, né? Sim. Não é aquela agitação do dia a dia. Então, no silêncio interior, a gente consegue criar muito mais. Ou transformar o que a gente captou durante o dia, né? Porque é interessante. Durante o dia tu capta as coisas. Sim. E de noite tu transforma para a poesia em si, né? E qual foi a tua primeira publicação? Foi Palavras ao Vento em 2005. Esse foi o exorcismo mesmo. É? Palavras ao Vento. E é uma poesia mais densa, uma poesia mais pesada? Ou ela se esconde dentro de uma leveza que nas entrelinhas tu descobre esse peso dela? É uma poesia muito pesada. É? Uma poesia muito pesada. Por isso que eu digo que o Palavras ao Vento foi um exorcismo mesmo. É um grito de liberdade, assim? Grito de liberdade. E um passo para as outras publicações, né? Sim. Então, a partir do Palavras ao Vento, tu vê que talvez por esse caminho aí tu consiga falar aquilo que te incomoda e falar aquilo que tu sente e que tu, dentro de ti, tu faz aquele trabalho de entender, interpretar tudo que o dia, as pessoas e o mundo te entrega. É dentro desse caminho aí, então, que tu seguiu tua poesia depois disso? Sim. Aí depois, em 2008, veio o Pátio Catavento, que foi um livro um pouco mais elaborado. Em 2010 nasceu Orações de um Ateu, que foi um livro bastante estudado. E agora, em 2014, eu lancei um livro, Engrenagens de Sangue, que é um livro que trata sobre a condição do homem com o trabalho. Sim. Sobre os acidentes que acontecem dentro das empresas. E agora, em março, daí eu tive a grata oportunidade de lançar O Homem Só, né? Que foi um livro assim que de todos os quatro, o quinto, o livro foi o que teve mais repercussão, muito mais do que Orações de um Ateu. É mesmo? Sim. Então, dia 14 vocês dia lançaram 14, essa coleção, né? Dia 14. Isso. E então, nesse pouco espaço de tempo, já está tendo uma repercussão positiva. Deixa eu mostrar até o livro aqui, do Leandro, que é esse livrinho aqui bonitinho, que também tem aquela opção de olharmos a capa
e depois olharmos a contracapa, não é mesmo, Leandro? Ele tem esse trabalho de capa e contracapa, mas a direção do livro é sempre da parte azul para a parte salmão, né? A direção de leitura do teu livro. E como nasce o Homem Só? Como foi o primeiro pensamento para se escrever o Homem Só? Bom, o Homem Só, não diria que seria um livro de poesias autobiográficas, né? O Homem Só é um personagem que no momento determinado da sua vida, numa fase muito obscura da sua vida, ele se encontra assim, não acreditando nele mesmo. Não só no mundo, mas nele mesmo. Sim. E no relampejo ele se apaixona platonicamente por uma mulher que na sua consciência é demais para ele. Sim. Sabe? Ele se apaixona por ela, mas ele sabe que ele não é o homem para ela. Né? E como uma forma assim de homenagem a essa mulher, ele começa então a escrever poesias de amor para ela, né? Em homenagem a ela. Na verdade, ele transforma essa mulher numa deusa. Quase como ali na parte da poesia barroca, romantismo ali, que nós tínhamos essa questão também de a deusa, né? A musa inspiradora. A sereia. Isso. Né? Ele faz na verdade, ele transforma. Todo dia ele faz uma poesia para ela. Todo dia. Até determinado momento que cai a máscara. Que ele vê, que essa pessoa não é a pessoa certa. Né? Então ele começa o caminho ao contrário. Ele começa a fazer uma poesia por dia para ela, mas uma poesia de desaforo, sabe? De abandono, de não te quero mais, tu não é aquilo que eu pensava que tu fosse. E agora falando um pouco sobre o personagem do livro, como se ele fosse uma pessoa real mesmo, essa questão de ter o amor e fazer os poemas para este amor, e de repente descobrir que não se é essa pessoa que se procura, que se achava que seria, e continuar fazendo poemas, ainda é uma relação de sentimento, né? Sim. Ainda é uma relação de um amor que talvez esteja ali machucando ainda. Essa relação de continuar tendo essa pessoa como inspiração, até mesmo nós mesmos, né? Quando a famosa frase aquela, né? Aquele ditado do quem desdenha quer comprar, né? Sim. Ainda continuar tendo essa relação de escrita e de pensamento, acaba ainda demonstrando que talvez ainda exista um fundo de amor nisso tudo, né? Não, de amor não. Acredito que o personagem tem um fundo de gratidão. Amor é não, mesmo? Gratidão, sim. Como assim? Porque no momento em que houve o despertar da paixão, né, aquela fase ruim, aquele período negro da vida dele, que ele não se sentia amado, que ele se sentia assim, o pior dos piores, caiu por terra. E ele começou a se amar, começou a se gostar, né? Começou a se valorizar. Então, pro personagem foi bem interessante, porque mesmo que ele não tenha conseguido a mulher que ele queria, Sim. ou que fosse uma imagem para ele, né? Um sonho proibido para ele, ao menos ele teve a sua autoestima retomada, sabe? O seu gosto pela vida de volta. Então isso aí ajuda, acaba, né? Na verdade, ele escreveu, o personagem, ele escreveu aquelas poesias assim de despedida, né? Porque era uma sequência, como ele escreveu as poesias para a conquista, ele também teve que escrever quase que obrigatoriamente para a despedida. Para a despedida. Mas ele não ficou nenhuma mágoa, muito pelo contrário, ficou uma gratidão Uma imensa. gratidão. Sim. Que interessante. Nada mais que uma gratidão. E Leandro, olha só, todo poeta acaba se formando antes de ser poeta, um leitor de poesia ou alguém que já se interessava por aquilo, mesmo não tendo contato direto com livro, ou com poemas, ou coisa assim. Quando tinha esse contato, por menor que fosse, acaba se interessando. Tu sempre foi um interessado, um entusiasta pela poesia? Tu sempre leu poesia? Ou quando tu te descobre poeta é que aí tu começa a te interessar? Eu sempre gostei e gosto de ler. Eu não sou um leitor frequente. Eu não leio todos os dias. Tá? Eu sou um cara de fases. Sim. Existem fases para escrever, existem fases para leitura e existem fases que eu não faço nada. Né? Sim. Eu sou bem assim.
Então eu procuro não forçar, né? Sim. Assim, eu gosto de ler bastante relatos históricos, romance histórico, né? Sim. Eu não gosto de ficção científica, né? Eu não gosto. Eu gosto de romance histórico ou relatos históricos mesmo, sabe? Porque eu dou muito valor para o passado, né? E eu comecei a gostar de poesia quando caiu nas minhas mãos Versos Íntimos de Augusto dos Anjos. Aí eu digo, mas quem é esse cara, tal. E eu fui atrás, daí eu comprei o único livro que ele tem, que é Eu e Outras Poesias, e me apaixonei por Augusto dos Anjos, né? Quer dizer, caiu para mim como uma luva, naquele momento de dificuldade, assim, de autocrítica, tal, quem eu sou, onde é que eu tô, tal, para o mundo que eu quero descer. O Augusto dos Anjos caiu como uma luva, né? Sim. E eu comecei a ler Augusto dos Anjos, a tentar compreender Augusto dos Anjos, né? E depois daí eu passei por Baudelaire, né? Rimbaud. Eu gosto do poeta também caxiense, o Dinarte, também gosto muito das poesias do Dinarte, de Borba e Albuquerque. Sim. O nome é difícil, mas as poesias Dinarte, são boas. De Borba e Albuquerque. Sim, o Dinarte, né? meu professor na universidade. E gosto também do Liminski, né? Então assim, não gosto de poesias muito longas, sabe? Para mim o menos é mais. Sim. E então, daí tu descobre um leitor, e esses teus momentos de leitura, de dormência e de escrita, eles são regrados? Tu tem assim, tu consegue determinar um padrão de leitura? Por exemplo, em um ano eu leio normalmente 3 meses, outros 3 meses eu produzo, outros 3 meses eu fico dormente, depois eu volto a ler de novo? Ou isso é bem aleatório, assim, tu não consegue determinar, tu tenta forçar uma leitura e não vai, tu sabe que está no momento que não é de leitura? Quando eu pego um livro, eu gosto de comprar livros, né? Eu não gosto de pedir emprestado, até muitas vezes a gente se obriga a pedir emprestado, né? Sim. Mas assim, quando eu pego um livro, quando eu compro um livro e tal, se eu começo a gostar das primeiras 10 páginas, eu devoro o livro. Sim. Sabe? Agora, se é uma leitura meio forçada, assim, meia ruim de engolir, sabe? Daí eu deixo de lado, sabe? Eu não... Para mim, a leitura, ela tem que ser digerida, sabe? Tem que vir com gosto. Coisa forçada... E esse gosto por comprar livros é pela capa, pelo livro físico em si, ou por uma tentativa de descobrir algo ali naquele livro? Pelo romantismo de ter o livro impresso nas mãos, né? Pela facilidade de tu levar onde que tu for, tu leva o teu livro e tal. Pelo compromisso, assim, que é só teu, tu pode riscar, tu pode rabiscar, pode rasgar, pode fazer o que tu quer, sabe? Ter a pretensão de ter que devolver logo. Então não tem aquela necessidade de tu ter que ler o livro logo para ter que devolver, porque o pessoal quer, tal. Aquele livro é teu, tu faz o que tu quer com ele, né? Sim. E agora outra questão, assim, que está bem do momento, assim, é o livro físico, né? Já disseram isso de jornal impresso, já disseram isso de revista, que um dia ia se terminar, porque o eletrônico estava tomando conta. Agora é o livro, então o livro vai se terminar. Então, cada vez mais nós vamos ter o livro dentro de tablets, ou o próprio celular para leitura ali. Essa questão do livro físico, essa importância do livro para ti, assim, não tem como dizer que talvez o livro dentro de um tablet ou o eletrônico tenha o mesmo valor, mesmo... Claro que por aquilo que está escrito ele vai carregar o mesmo valor, mas se não tiver essa parte física onde a gente possa tocar, folhear as páginas, sentir o cheiro do livro, já perde algum brilho, assim, tu acha isso? Ele não tem o livro eletrônico não tem o calor que o livro impresso tem, né? O tato, né? O tato, o contato, o folhear as páginas, né? E a tua relação, Leandro, com os teus leitores, cara? Como se estabelece a relação, assim? Tem escritores que acabam sendo mais reservados, assim. Eles não gostam tanto do contato com o público, eles acham que talvez o contato maior tenha que ser feito através das páginas do livro mesmo, que o pensamento dele é aquilo que está no livro, que está impresso ali. Como é a tua relação com os teus leitores, enquanto tu tem esse contato com eles e com essa conversa com os teus leitores, como é para ti?
A minha relação assim é meio tranquila, sabe? Eu sou um cara tranquilo, eu procuro não pedir se o cara lê o livro, né? Eu espero que ele comente se ele gostou, né? Se ele gostou ou não, se ele leu ou não, né? Mas eu acredito mais naquelas pessoas que falam assim: ó, eu li teu livro, gostei de tal poesia e não gostei de tal poesia, sabe? Que é o normal, e aí tu percebe que realmente ele leu teu livro, né? Sim. Agora o cara diz, teu livro é maravilhoso, eu li teu livro, eu gostei, adorei. Esse não leu, sabe? Sim. Porque não existe poema, livro de poema, CDs, que tu goste do começo ao fim, sabe? Sim. É uma coisa que tu gosta, que tu prefere mais que as outras, né? Sim. Então a sinceridade do leitor, né? O leitor que lê com um olhar mais atento também. Mais atento, mais crítico, né? Que é crítico também, porque a crítica também ela não vem só para destruir, ela vem para construir também. Claro. Ainda mais na escrita, né? Quem sabe tu muda o teu tom, né? A tua parte mais azeda tu muda, tu faz um troço mais diferente, né? Sim. E como é ser um poeta aqui em Caxias do Sul? Como é essa relação de ser poeta com o mercado, com os consumidores de poesia daqui, com os espaços que se tem em Caxias para a poesia? Como tu te sente nesse mundo da poesia de Caxias do Sul? A poesia, ela é um dos gêneros que menos se lê e menos se vende, né? Mas assim, eu procuro não me abalar muito com isso, sabe? Uhum. Eu faço porque eu gosto, porque me faz bem, né? Porque eu tenho um público já constituído, né? Então, claro que a venda é ótimo, né? Tanto para mim como para o editor, porque se tem venda, né? Claro que as editoras, elas podem te procurar para te publicar a segunda edição ou um futuro livro, né? Claro. Mas eu me preocupo mesmo que o leitor leia, né? E goste ou não goste, mas que ele leia e que ele conheça o poeta, né? Claro que essa questão de mercado é muito importante, mas a gente não pode esquecer que não é o livro O Homem Só que está no mercado. Tem milhares e milhares de livros no mercado, né? E que geralmente nas livrarias existem bons vendedores, mas nem todos os bons vendedores são bons leitores. Claro. Né? Então muita gente vai por indicação de revistas, né? Por indicações da imprensa, muita gente vai se conhecer, né? Eu quero comprar um livro tal. E o livreiro, ele vai vender quem? Ele vai vender um livro que custa R$15 ou ele vai vender um livro que custa R$80? Claro, né? Se é um cara esperto, ele vai vender um livro que custa R$80, porque ele também tem a meta de vendagem, de ganhar comissão, né? Sim. A não ser que o cara seja muito teu amigo, não leva esse de R$80, leva esse de 15, sabe? Sim. Então a gente tem que ter consciência disso. A gente tem que sempre ter com os pés no chão, né? Porque esse mercado editorial, essa questão da escrita, é um trajeto gostoso, mas também muito doloroso, sabe? Sim. E se tu não tiver os pés no chão, tu se machuca e se machuca feio. E sempre com aquela ideia de que não importa se é para um leitor ou para 1 milhão de leitores, sempre com a mesma qualidade na poesia. Sempre. E quando tu publica o teu primeiro livro, até a qualidade ela não é muito exigida, tá? Mas do segundo, terceiro, quarto, quinto, quer dizer, a tua responsabilidade é maior. Um tem que ser sempre melhor que o outro. Que bom, que maravilha. Leandro, nosso programa está chegando ao fim. Queria te agradecer por ter vindo aqui conversar com a gente, te dar parabéns por essa publicação, esse teu lançamento aqui. Muito boa sorte e que o teu livro encontre os leitores certos para ele, cara. Que eu acho que isso é o grande barato do autor, é encontrar o leitor certo para o seu material. Muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado pelo convite. Nós conversamos com o Leandro Angonese, ele que escreveu o livro O Homem Só. E nós vamos chegando ao final do nosso programa Café com Letras. Eu agradeço a você aí de casa pela sua audiência e nós nos vemos no próximo programa. Até lá!